Agora, Nicolés, a gente faz muita pesquisa usando rato e macacos, né? Sim. Tem muita diferença entre o cérebro deles e o nosso, fisicamente falando, ou não? Para alguns seres humanos, não, né? Se deixar o cara na rodinha lá, ele fica lá o dia inteiro lá, né? Teve muitos momentos... O quão limitado é pesquisar? Não, isso é uma ótima pergunta. Eu só ia dizer que teve certos momentos da minha vida que eu estava muito mais feliz com os ratinhos ali. Imagino. É rato e... Não, o que aconteceu foi o seguinte... Macaco, né? Tipos de macaco. Houve uma revolução nos métodos, mais ou menos por volta de 2002, 2003, começaram a aparecer camundongos transgênicos, em que você conseguia mudar o genoma do bichinho. Era muito mais fácil fazer isso que em rato, se fez depois em rato e macaco, mas era muito mais fácil em camundongo. E você conseguia produzir modelos de algumas doenças de seres humanos. Entendi. Você conseguia botar Alzheimer num ratinho. O Parkinson. Eu trabalhei com, por exemplo, alguns modelos, e o que mais foi útil, na minha opinião, foi o de Parkinson. Em camundongos. Eu registrei, nós fomos o grupo, eu tenho 2 alunos fenomenais que hoje são professores na Cornell e em outros lugares lá nos Estados Unidos, que foram os primeiros. O segundo é o Cafui, que é professor na Duke, que nós registramos pela primeira vez múltiplas estruturas de um cérebro de camundongo, que é um bichinho de 30 gramas, com Parkinson. E foi aí que nós descobrimos a terapia que agora nós conseguimos reproduzir, não eu, mas grupos ao redor do mundo, em humanos, e que nós vamos implementar em Milão, em larga escala, né? Então teve certos, nesse momento, quando você via que você tinha camundongos que tinham a mesma doença, ou pareciam, porque você não pode interrogar nenhum dos animais, né? Mas a clínica, os sinais que você via da doença, paralisia, no caso do Parkinson, tremor, né? Isso deixou muita gente extremamente entusiasmada, eu inclusive. Só que aí começaram a se produzir vários estudos e começaram a ver que em alguns casos isso funciona muito bem. Mas não é para todo caso. Você tem uma dificuldade de reproduzir certos resultados em camundongo, em macacos e claramente em seres humanos. E isso houve um tipo de um backlash, né? Começaram a se criticar esses estudos. Tem essa comparação, procede? Não, é muito bonito. Esses são, você vê, esse cérebro de macaco rezo aqui, por exemplo, ele tem todas as áreas, de certa maneira, que nós temos. Mas você nota que ele é muito mais liso. Verdade. Ele tem muito menos convoluções, menos giros, né? Por quê? Porque o nosso cérebro aumentou de volume, o lobo pré-frontal, as áreas associativas, e você teve que embutir isso na cabeça. Como é que você faz isso? Você vai dobrando. É por isso, então? Essa é a grande razão. Se você pegar um cérebro do ser humano, como vários histologistas fizeram, né, de autópsia, por exemplo, você consegue, né, mostrar que ele abre. E só que essa formação de giros, montanhas e vales iludiu muitos dos pesquisadores achando que essas divisas eram reais, porque ele está dobrado. Mas se você abre esse barato, como você abre uma toalha que está enrugada, ela é contínua. Interessante. E o que eu estou descobrindo recentemente, é isso que eu nem posso falar ainda, porque vai ser um estouro quando a gente anunciar, é que a recuperação de pacientes que sofrem certos danos do sistema nervoso central não obedece nenhum desses limites. Ela usa o que tiver disponível, tá? Então é muito interessante, porque você vê do ratinho, que eu trabalhei 30 anos da minha vida, né? 5 centímetros, olha, menos de 5. Mas você vê, eu defino, por isso que eu falo... É liso, né? Ele é liso, smooth, eu ia falar. Ele é liso. Os ratinhos que eu trabalhava tinham 250 a 300 gramas. Tá? Então eu desenhei e fiz, né, a técnica cirúrgica de implantes nesses carinhas aqui, em ratinho. Quando eu vi que funcionou, e era uma microneurocirurgia, porque você tinha que fazer um buraquinho no osso e implantar filamentos para registrar os neurônios. O John Chapin, meu chefe, e eu, quando eu era postdoc, fomos os dois que publicamos o primeiro estudo de registrar uma via inteira, desde a face do rato até o córtex tátil, do que acontecia quando o rato punha o bigode em algum objeto. E a gente viu a tempestade elétrica subindo por todas as vias. Aí nós fomos para o macaco, porque nós percebemos que funcionava claramente, nós fomos para o macaco, e quando nós conseguimos demonstrar que a gente conseguia implantar milhares de filamentos no cérebro de macaco, o neurocirurgião na Duke, onde eu estava, em 2004, falou, não, eu tenho aqui 11 pacientes que vão fazer um implante profundo para a doença de Parkinson, que chama-se
DBS é o nome em inglês, mas é um implante profundo para estimulação de áreas que fazem o parkinsoniano terminal melhorar. É a última alternativa que você tem quando não funciona mais drogas. Basicamente, você enfiar uma agulha mais fundo no cérebro. Você enfia filamentos, eram 11 filamentos que iam profundamente, vários centímetros, só que assim, como eu tinha acabado de inventar a interface cérebro-máquina, o Dennis virou para mim e falou, vamos fazer o seguinte, eu tenho que entrar pelo córtex, não tem como, para chegar onde eu vou, mas eu sempre paro no córtex, porque eu estou na superfície. Córtex é essa região que você está vendo aí no cérebro humano, essa coisa enrugada aí é o córtex. A parte mais aqui à direita, que você vê num suco que tem assim vertical, ó, tem o córtex tátil, o córtex motor. Então ele ia lá pelo córtex e ele falou, como eu tenho que parar para calibrar os eletrodos para ver se eles estão funcionando, porque eu não vou esperar chegar lá embaixo, né? Perdão. Vamos registrar. E como o paciente estava acordado, porque nessa fase da cirurgia ele está ajudando o cirurgião, vamos fazer ele jogar um joguinho com a atividade elétrica do cérebro. E os 11 jogaram. E nós publicamos esse estudo e foi a demonstração que tudo que nós tínhamos feito em rato e em macaco funcionava de verdade no ser humano. Foi daí que a coisa explodiu, né? Porque aí se viu que todas as técnicas de algoritmos que a gente usava em tempo real, a técnica cirúrgica, os eletrodos, tudo funcionou como a gente esperava. E o mais divertido, nós mandamos esse trabalho para a Nature, né? Que é uma das grandes revistas de ciência. E ela caiu na mão, eu soube disso porque ele contou essa história para mim 2 anos depois, eu quase esganei ele, mas tudo bem. Um cara teórico, um neurocientista computacional que nunca viu um cérebro na vida, só fazia modelos computacionais, 11 pacientes, não sei quantas centenas de neurônios, os caras jogando videogame com a cabeça, com o cérebro, e o cara falou, né, mas você publicou ano passado em macaco, eu achei que não era relevante. Eu falei, porra, o primeiro estudo em seres humanos, e nós publicamos na Neurosurgery, né, que é a revista da Sociedade Americana de Neurocirurgia, mas de qualquer maneira, você vê como é complicado o mundo acadêmico, né? O cara achou que só porque tinha sido feito em macaco, o estudo em humanos não era tão relevante. Mas na realidade foi o primeiro a grande explosão provando que ia funcionar, né? Mas você vê a clara, né? Essa aí você está falando de alguns milhões de anos de evolução, algumas dezenas de milhões de anos de evolução, né? A gente veio do mais próximo do macaco também? Nós viemos de um parente comum, né, milhões de anos atrás, dezenas de milhões de anos atrás, antes dos rezos, eu acho que, se não me engano, é 65 milhões de anos atrás, eu não lembro direito, mas teve uma divergência. Nós temos um antepassado comum com todos os símios, né? Sim. Mas teve uma divisão. Mas essa divisão com os macacos rezos é anterior, é bem mais velha. Né? E os macacos do Novo Mundo também, que tem aqui o macaco coruja, que aqui no Brasil é macaco da noite que chama, né? Mas enfim, mas as áreas no macaco rezo, todas estão lá. Entendeu? Então você tem diferentes proporções, diferentes importâncias, relevância. O nosso lobo pré-frontal cresceu demais, né? Mas é um modelo perfeito para você testar coisas antes de se testar em seres humanos. O neurônio do macaco do rato é proporcionalmente menor do que o nosso? É um neurônio igualzinho ao nosso. E é do mesmo cérebro sendo do mesmo tamanho. Tem uma história sensacional. Um dos grandes o fundador da neurociência moderna era um espanhol chamado Santiago Ramón Cajal, que era uma casca de ferida histórica, tá? Mas era um gênio. Não, ele era uma casca de ferida de gênio, de humor. Ele era bravo que nem o cão. Mas ele era um gênio. E ele era um artista. Então, apesar dele não ter inventado nem o microscópio, nem as técnicas de colorir os neurônios para você ver no microscópio, isso foi um italiano chamado Camillo Golgi que ganhou o prêmio Nobel com ele. E essa é uma das histórias mais sensacionais da Fundação Nobel. Quando eu fui lá dar minha aula pro Comitê Nobel, eu vi, né, o livro, né, e é o seguinte, o Camillo Golgi inventou um método de colorir os neurônios, ficava preto, com prata, ele usava prata, você via os neurônios e via os ramos dele, os dendritos, né? Nossa. E ele começou a publicar as primeiras imagens, e o Cajal e o Golgi, que é o italiano, dizia que o cérebro devia funcionar como o coração, como um sincício, ou seja, quando dispara dispara tudo ao mesmo tempo, porque ele achava que a transmissão era puramente elétrica. Porque
porque veja, ele estava na Itália, onde o Volta e o Marconi tinham Volta, né, o grande físico italiano a gente usa o Volta todo dia quando a gente fala de volts, né, das pilhas, da pilha, ele criou a primeira pilha. E o Marconi tinha criado o rádio. Então o Gold, influenciado pela tradição da física italiana, falou: não, é tudo elétrico. E é tudo grudado no outro e a eletricidade passa de um para outro. Veio o Santiago Ramon Cajal, que era mais jovem que ele, pôs no microscópio, ele era um artista, então ele desenhava com nanquim redes neurais à mão. Eu fui no porão do mundo. Tem essas imagens para procurar? Putz, eu tenho um livro dele histórico. Deve ter. Eles podem achar Santiago Ramon Cajal, neurônios de Santiago Ramon Cajal, você vai achar. E isso está no porão do Instituto Santiago Ramon Cajal em Madrid, tem os quadros que ele fez, né? Só que ele chegou e falou: não, tem um espaço entre os neurônios. Eles não estão em contato contínuo como o Gold. Eles têm uma sinapse. Tem algo aí que é liberado, que ele não sabia que eram os neurotransmissores, mas, entendeu? Ele fez o desenho e pôs um espaço. E os dois compartilharam o Prêmio Nobel em 1906, tá? Só que os dois foram lá dar aula Nobel, uma aula 180 graus diferente da outra. E o Gold falando mal do Cajal. Isso são pequenos desenhos. Esse é um dos mais simples, mas tem corticais. Sei. Ele fazia à mão isso daí. Que lindo isso. E ele tomou liberdades artísticas sensacionais, porque ele foi o primeiro neuroanatomista, ele não parava num campo. Você já mexeu no microscópio, sim, né? Sim. Você foca, certo? Mas tem vários campos focais. O que o genialidade do Ramon Cajal foi a seguinte: em vez de ele só desenhar um campo focal, ele sobrepôs? Ele ia movendo o microscópio, achando outras. Olha aí, olha esse desenho. Nossa! Olha a riqueza desse barato. Você não vê tudo isso no mesmo plano focal. Sei. Ele ia movendo o microscópio e ia desenhando tudo que ele via. Então ele foi o primeiro desenhista de uma rede neural. Porque ele conseguia ver o 3D usando Ele via os 3Ds usando o truque. Ele tinha um troço chamado câmara lúcida que projetava e ele ia desenhando, tá? E são desenhos que você olha, para quem é como é o neurocientista, dá vontade de chorar, né? Ele fez a primeira tomografia humana da de certa maneira, né? Só que assim... Na mão! Mas eu queria contar tudo isso para contar o punchline. Ele tinha um aluno muito brilhante chamado Laurent Denot. E um dia, o Laurent Denot chegou no escritório do porque ele já tinha ganho o Prêmio Nobel, era o maior cientista espanhol da época, tinha um instituto no nome dele em Madrid. O Laurent Denot chegou: chefe, eu olhei em camundongo e é igualzinho. Os neurônios que você desenhou de coisa de outros animais, né, do ser humano e tal, é igualzinho ao nosso. Os córtex é igualzinho. Tem 6 camadas aqui no córtex somatosensório, que é tátil, né? Imagina, o moleque todo entusiasmado. Bom, o Cajal olhou para ele, deu uma bronca homérica. Esse cara teve que sair da Espanha. Não é que ele teve que sair do Instituto Santiago Ramon Cajal. Ele foi parar na WashU, na Washington University St. Louis, e virou o decano da neurociência americana. Foi basicamente ele que trouxe toda a tradição europeia, né, desses baratos que você está vendo aqui. E ele criou a noção que perdura até hoje, que eu, né, infelizmente tive o desprazer de pôr os eletrodos lá e desprovar o barato, porque ele achava que tinha uma coluna, que quando você olhava nesses desenhos em grande escala, você via literalmente uma coluna de neurônios. Como assim? Chama coluna cortical. Uma coluna, uma organização vertical. Tá. E não é? Isso demorou 60 anos até que a gente conseguisse pôr eletrodos em cada uma das camadas dessa coluna. E nós mostramos que não é bem assim. Que, novamente, que nem o Brodmann, esses limites... Só quando você anestesia o animal está basicamente dormindo lá, quase morto, você vê uma organização funcional que bate com essa organização anatômica que ele propôs. Mas quando o animal está acordado e fazendo tudo que a gente faz normalmente, essa coisa desaparece, porque essas bordas ficam fluidas, entendeu? Entendi. Isso foi um choque. Quando a gente publicou isso na Science em 94, o primeiro trabalho foi em 95, perdão, e daí 10 anos depois nós publicamos a continuação. Levou uma década para a gente conseguir ter todos os dados, porque era um troço, né, muito forte de falar, né? Mas isso não invalida o fato que o Santiago Ramon Cajal e o Camilo Gold, eles literalmente inventaram a área, apesar de serem inimigos que se odiavam.
E o Santiago Ramon Cajal ganhou a briga ao longo das décadas. Todo mundo viu as sinapses, só que, como a ciência é sempre assim, e o Gold virou a piada. Então o Gold era sempre quando alguém falava do córtex, falava, tinha o cara que inventou a coisa de colorir o córtex, mas ele é um idiota porque ele achava que era que nem o coração. Veio o gênio Santiago Ramon Cajal e fez a gente ver o que é. Só que tem várias áreas do cérebro, inclusive no córtex, onde os neurônios são como o Gold previu. Eles estão conectados eletricamente diretamente. Tá? E cada vez mais se acha lugares no cérebro onde isso acontece. Então o Gold não era o vilão da história, né? Ele era um gênio, ele teve a insight de descobrir como colorir as coisas e ele fez uma interpretação, talvez ele tenha puxado demais a interpretação, né? Mas ele viu algo 100 anos antes da gente conseguir demonstrar que tem áreas do córtex do cérebro, que funcionam como ele falou. Tá? Tem um núcleo aqui no tronco cerebral que os neurônios são todos conectados do jeito que ele previu. Tá? E estão em movimento. As conexões. Não, as conexões, elas são, a gente chama de gap junctions, né? Os axônios estão grudados, né? Tá. Então, a transmissão elétrica é eletroeletrônica, né? Elétrico-elétrica, perdão. A eletricidade não precisa de uma sinapse para passar para outro neurônio, eles estão juntos. E, curiosamente, esse Laurent Denon, que foi um cara, eu não o conheci pessoalmente, eu conheci estudantes dele, né? E era um intelecto gigantesco, né? Ele deu a entender que existiria uma forma global do cérebro funcionar. Não essa área faz isso, essa área faz aquilo, só que isso morreu. Durante 30, 40 anos... Então ele foi o primeiro que conseguiu visualizar Ele tinha na cabeça dele alguma coisa, a gente não sabe direito, né? E tinha um cara que era contemporâneo dele, completamente maluco, lá em Washington, no National Institute of Health, que começou a pensar nos mesmos termos. Começou a registrar campos elétricos do cérebro e falar, esse negócio aqui é um pouco diferente do que os caras estão falando, né? Mas isso foi uma briga que o pessoal que pensava na visão global do cérebro perdeu durante 40 anos. Porque o neurônio era o rei da neurociência, o neurônio único, né? Vários prêmios Nobel foram dados para pessoas que descobriram propriedades de neurônios individuais. E hoje, eu acho que essa luta, essa guerra foi revertida e quando eu comecei a minha carreira, eu e o John estávamos no meio da guerrilha, né? Dos caras que todo mundo achava que era louco porque nós estávamos falando de redes neurais. Que a unidade funcional do cérebro não é o neurônio. O neurônio não vale nada, nós temos 100 bilhões deles. Ele talvez seja a unidade informacional. Entendi. Né? Mas ele não é a unidade funcional. Para você mexer a mão, falar, pensar, você precisa de uma rede neural. Essa é a unidade funcional do cérebro. E ela é distribuída, ela não é num lugarzinho só. Ou seja, o volume importa, mas a qualidade está no conjunto. Exato. A computação que importa depende de redes neurais. Né? Então é quase que uma votação, é quase que uma democracia neural. Né? Você precisa ter de votantes para você conseguir executar comportamentos. Né? E isso é uma briga de uns 60 anos, que eu acho que agora, finalmente, porque estão morrendo os caras que ganharam o prêmio Nobel, eles estão permitindo que gente fale, porque teve muita gente que a carreira acabou. Foi abafado. É muito louco isso, né? Como a cultura acadêmica, ela de certa forma, ela acaba inviabilizando um pouco as novas ideias e inovação na área. Né? Tem uma resistência. Existia, quando eu comecei a minha carreira, existia uma piada que as novas ideias demoravam 30 anos para ser impostas. Aí a geração. Exato. Você precisava ter uma geração toda morrer e entrar em extinção para nova coisa, né, ser validade. Mas a gente vê isso em empresas também. Né? Bom, aí eu não posso dizer nada, porque eu não tenho a menor experiência. Mas sorte sua. Sorte minha, né? Tem o pessoal que só quando ele sai a empresa consegue dar uma guinada, né? Uma geração.